Muito bem, meus queridos. Avançando hoje, continuando aqui tratando de leis de Newton. Nós terminamos a aula passada falando da segunda lei de Newton, como calcular força resultante, aquela coisa toda. Vimos a equação. Vamos tratar exemplos mais para frente. Mas hoje vamos tratar sobre a terceira lei de Newton, o famoso princípio da ação e reação, né? Aquele negócio do quem planta colhe, né? Tem gente que usa até para coisas mais assim, digamos, filosóficas, né? O fato é, pessoal, que eu tenho muita certeza, quase total, que você já deve ter ouvido, né, essa expressão por aí, que toda ação gera uma reação, né? Até umas coisas que minha mãe de vez em quando falava, né? O fato é, pessoal, e eu lamento ter que quebrar com a sua infância, com a sua juventude, sei lá quanto tempo você ouve essa frase, tá? Mas essa verdade, ela não está certa, tá? Essa frase está errada. Não é certo dizer que toda ação gera uma reação, pessoal, tá? Isso não é científico, eu vou te explicar por quê. E sempre que eu falo sobre esse conceito, que é erroneamente tratado por aí, eu sempre dou o mesmo exemplo, né? E esse exemplo o pessoal gosta de guardar, já até colocaram como resposta de prova. Um exemplo clássico é o amor não correspondido, né? Por quê? Você gostar de uma pessoa não implica que ela goste de volta de você. Aliás, não vou dizer que é o mais comum, né? Mas vira e mexe acontece, né, pessoal? É um negócio meio complicado, né? Quem nunca, né? Quem nunca? Faz parte da vida, tá bom? Enfim, você vai superar. Vamos lá. Foco na missão, pessoal. O amor não correspondido é a prova de que nem toda ação vai gerar uma reação, pessoal. Tá? A questão é, existem ações que vão gerar reações correspondentes? Ah, com certeza. Com certeza. Quais são as ações que geram reações correspondentes? São essas aqui, tá? A atração, a repulsão, o puxão e o empurrão. Esses caras, sim, são ações que geram reações correspondentes, tá? E agora eu já quero que você guarde uma coisa muito preciosa. De novo, pode parecer uma informação inocente, mas ela vai resolver exercício. Qual é essa informação? Todo corpo que empurra, ele é empurrado. Você entendeu? Eu vou falar de novo. Todo corpo que empurra é empurrado. Todo corpo que puxa é puxado. Todo corpo que atrai é atraído. Todo corpo que repele é repelido. Ok? Ação e reação sempre ocorre desta forma. Isso é muito importante e a gente vai ver exemplos de como isso acontece, tá? Qual é o enunciado, pessoal, da terceira lei de Newton? Do mesmo jeito que a gente viu o enunciado lá da primeira lei, a gente vê agora aqui o enunciado da terceira. O enunciado da segunda está praticamente atrelado à questão da equação, né? Resultante igual a massa vezes a aceleração. Se liga aqui no enunciado da terceira lei, pessoal. Quando um corpo A, um corpo inicial qualquer, age sobre um corpo B, A está agindo no B, agora o B reage sobre A. Então você percebe que a ação é em cima de um corpo, mas a reação é em cima do outro. Isso é importante para nós, tá bom? Esta reação, ela tem o mesmo valor, olha aqui, pessoal, o mesmo valor e a mesma direção da ação, mas ela vai ter o sentido oposto, ou seja, se a ação é para a direita, a reação é para a esquerda. Se a ação é para baixo, a reação é para cima. Mesma direção em sentido oposto. E com o mesmo valor, viu, pessoal? Você bate com 10, vão te bater de volta com 10, tá? Com o mesmo valor. Vamos ver alguns exemplos práticos, pessoal, de situações do dia a dia que são explicadas pela terceira lei de Newton, ação e reação. Esse aqui, pessoal, talvez você já tenha ouvido falar, é o pêndulo de Newton. Inclusive eu tenho um aqui em casa, depois eu mostro para você num videozinho. É aquele que você pega a bolinha, né? Levanta ela um pouquinho lá da posição inicial, que está presa lá num fio de nylon, geralmente, e tal. E ela vai, bate na segunda, que bate na terceira, que bate na quarta, que bate na quinta, e a quinta levanta. E quando ela volta, ela faz a mesma coisa e fica nessa brincadeira de subir e descer as bolinhas aí, tá?
Isso tem a ver, obviamente, com o princípio da ação e reação. Por quê? Porque quando a primeira bolinha vem e bate na segunda, você pode perceber que ela bate e para. Por quê? Porque a segunda bate na primeira de volta, pessoal. Entendeu? Esse é o princípio da ação e reação. Não são todas as bolinhas que se mexem, são só as bolinhas da ponta, tá? Depois eu gravo um vídeo para você mostrando esse esquema do pêndulo de Newton que eu tenho aqui em casa, tá? Outra situação, pessoal, que a gente tem prática de ação e reação é a questão do nosso andar, né? Funciona tanto para nós como para qualquer veículo, né? Quando você quer andar, pessoal, você empurra o chão, né, a superfície para trás. Esta é a ação. E qual é a reação? O chão te empurrar para frente. Percebeu? Sentido oposto faz com que você ande para frente quando você empurra o chão, tá? Os carros, pessoal, as rodas, né, especialmente, não sei se você já notou, mas quando o carro quer andar para frente, né, a roda ela tá girando para trás, né? Ela está empurrando o chão para trás, para aí sim o chão empurrar o carro para frente. E quando você liga a marcha ré, ela engata a marcha ré, o sentido do pneu fica contrário. Sempre assim, sentido oposto, tá bom? Que mais, pessoal? Esqueminha da bexiga, né? Quando você desamarra lá a bexiga e tal, o ar ele vai sair pela boquinha aqui, é a ação. E qual que é a reação? A bexiga ser deslocada no sentido oposto, né? O ar vai para um lado, a bexiga vai para o outro, ação e reação. Os tiros de canhões, pessoal, de qualquer arma, na verdade, né? Mas os canhões são um bom exemplo, que é bastante visual, de como acontece essa questão da ação e reação, né? O canhão joga a bala para frente e a bala joga o canhão para trás. Inclusive, é uma coisa que tem que ser considerada, né? Esse refúgio que a gente chama, né? Esse coice da arma, esse refúgio do canhão. Dependendo de como for, o canhão dá meio que um pulinho assim, tá indo para trás. Ação e reação. Canhão joga a bala para frente, a bala joga o canhão para trás. Tá bom? Olha que situação interessante, pessoal. Quando um corpo cai na terra, dá para falar que a terra cai no corpo? É meio estranho, né? Quando um corpo cai na terra, a terra cai no corpo? Pessoal, isso é verdade. É ação e reação. Existe uma força de atração da Terra em relação aos corpos, a gente já viu que é a força peso, né? A gente vai trabalhar com esse cara com mais detalhes aí nas próximas aulas, tá bom? Esta é a ação, mas tem que existir uma reação, né? Toda ação vai gerar uma reação no que diz respeito às forças de atração, né, que a gente comentou, né? Então, se um corpo cai na Terra, pessoal, a Terra vai cair no corpo, sim. A questão é, você sente a Terra dar um pulinho assim, toda vez que alguém cai em cima dela? Não, né? Muito por causa, obviamente, do tamanho e da massa dela serem muito maiores do que a massa e o tamanho de qualquer corpo que esteja em cima da Terra. Perfeito? Mas é correto dizer que se um corpo cai na Terra, a Terra cai no corpo, sim. Tá bom? Ação e reação. Que mais, pessoal? Coloquei mais detalhes aqui, ó. Coloquei o melhor goleiro do mundo enquanto ele jogava ainda. Ele está cabeceando a bola, tá vendo? Ó? Você percebe, inclusive, no momento do impacto, que ocorre uma deformação. Lembra quando a gente falou de força lá na aula de segunda lei de Newton? Que a força ou ela causa deformação ou ela causa variação na velocidade, né? No instante do impacto, pessoal, acontece a deformação, a bola bate em você e você bate na bola com o mesmo valor, com a mesma intensidade, né? Por isso que dependendo de como vem a bola, para você dar uma cabeçada, assim, a bola pode ir mais para longe do que você e para trás, né? Mas dá meio que uma doidinha assim na cabeça, né? Porque veio com, você jogou, a bola bateu em você com a mesma força que você bateu nela. Ação e reação, tá bom? Que mais, pessoal? Olha o esquema dos foguetes, né? Os foguetes, para eles entrarem, não em órbita, né? Mas para eles saírem lá do repouso, né? Você tem uma explosão controlada, mas muito grande ali de combustível, e aquela reação de combustão libera, né? Bastante gás. Esse gás está localizado ali para baixo, por causa da estrutura do foguete. Quando o gás é jogado para baixo pelo foguete, o gás joga o foguete para cima. Ação e reação. É assim que funciona, tá bom? Para você que gosta aí de UFC, MMA e afins, pessoal, toda vez que o cara dá um soco no nariz do outro, o que levou o soco deu uma narigada da mão do outro, entendeu?
Então é soco no nariz e narigada na mão. É joelho na orelha e orelhada no joelho, tá? E o engraçado, pessoal, que a gente esquece é que é com a mesma força. O cara bateu com 1000 newtons, vai tomar 1000 newtons de volta. A pergunta é, o que dói mais, né? Qual é o efeito que a gente sente com mais impacto, com mais dor, vamos dizer assim? É um soco no nariz ou uma narigada na mão, né? É um soco na parede ou é uma paredada na mão? O que dói mais, né? Então, mesmo sendo o mesmo valor da força de ação e reação, e sempre vai ser, tá bom? Os efeitos que o par ação e reação causam são bastante diferentes. E a gente vai explicar isso no próximo slide, tá bom? A outra situação que eu trouxe, pessoal, seria engraçado se não fosse trágico, né? Mas olha aqui, o cara já colocou para o final o GIF, mas olha a mina com uma espingarda, olha onde ela posicionou a arma, no meio da fuça, entendeu? Digamos que não seja uma escolha muito sábia, né, pessoal? Por quê? Porque existe o coice da arma, né? A arma joga a bala para frente, a bala joga a arma para trás. Por isso que você já deve ter assistido aquele filme lá do sniper americano. O cara não vai posicionar um rifle na frente da cara, né, pessoal? Ele posiciona no ombro, né? Porque daí quando acontece o coice, o refúgio da arma, você consegue controlar melhor o impacto no ombro do que no meio da sua beiça, tá certo? Então, por favor, tomem cuidado com isso. Vamos tratar de propriedades e consequências preciosas sobre a terceira lei de Newton. Isso aqui é importante, irmão, presta atenção. Pessoal, não existe força isolada na natureza. Por quê? Porque força, pessoal, a força é a ação que gera reação, tá? Quando a gente usa a palavra toda ação gera uma reação, aí não está certo, tá? Porque daí tem aquele esquema lá, o exemplo do amor não correspondido. Agora, toda força de ação gera uma força de reação. Por isso que não existe força sozinha na natureza. Por isso que eu falei para você na aula anterior que não é certo dizer, nossa, como esse cara é forte. Pessoal, força é interação entre dois corpos, tá? Não existe força sozinha, isolada na natureza. Perfeito? Ok? E eu já tinha comentado um pouquinho no outro slide, agora vamos escrever aqui para você guardar aí no seu caderno. Apesar das forças de ação e reação terem o mesmo módulo, né, o mesmo valor, ação e reação, é o AR que eu abreviei aqui, tá bom? Ação e reação, elas causam efeitos diferentes nos corpos, né? Quando você vai pegar uma latinha de refrigerante e vai amassar, se você aplicou 300 newtons na latinha, a latinha também aplica 300 newtons na sua mão. A questão é, ao final desse processo, quem ficou amassado? A latinha ou a sua mão? Percebeu? No final lá do UFC, o cara que ganhou deu 50 socos no nariz do outro que perdeu. Quem você acha que vai estar todo danado? A mão ou o nariz? A mão machuca, agora o nariz nem se compara, né? Então, por isso que eu estou dizendo, pessoal, que forças de ação e reação causam efeitos diferentes, tá? Dependendo dos corpos, da resistência dos corpos que elas estão atuando, mesmo tendo o mesmo valor. Entendeu a ideia? Belezinha? Que mais, pessoal? Forças de ação e reação, elas têm a mesma natureza. O que é natureza da força, pessoal? É o que a gente comentou na aula passada sobre os tipos de força lá da natureza. Lembra? Força eletromagnética, força gravitacional, força nuclear forte e força nuclear fraca. Então, se a ação for uma eletromagnética, a reação também tem que ser uma eletromagnética. Entendeu? Se a ação for gravitacional, a reação também tem que ser gravitacional. Ação e reação têm o mesmo tipo, tá bom? A mesma natureza. Belezinha? Forças de ação e reação, pessoal, atuam em corpos diferentes, tá? Isso a gente já tinha comentado também nos slides anteriores, mas essa informação ela é muito importante. A gente vai usar ela nos exercícios que a gente vai começar a ver aí nas próximas aulas, tá? A ação é do corpo A no corpo B e a reação é do corpo B no corpo A, ok? Sempre atuam em corpos diferentes. E agora vem a grande observação, mas para isso eu vou fazer uma pergunta para você, antes de colocar aqui o último tópico. Você viu, pessoal, já comentamos aqui,
que as forças de ação e reação elas são opostas. Então, deixa eu desenhar aqui para você, ó. Pera aí. Aqui. Mas por que não está desenhando? Pera aí. Vamos resolver o problema. Ah, não quer desenhar. Tá bom, tá rebelde. Vamos só conversar então. Pessoal, forças de ação e reação atuam, melhor dizendo, elas têm o mesmo valor, né? 10 para lá, 10 para cá, e elas têm sentidos opostos, né? Então é 10 para a direita, 10 para a esquerda. O que isso quer dizer, pessoal? Que as forças de ação e reação vão se anular? Você prestou atenção no que eu falei? 10 é a ação, 10 é a reação. A ação está para a direita, a reação está para a esquerda. Elas vão se cancelar, essas forças? Pessoal, com certeza não. Com certeza não. Forças de ação e reação nunca se cancelam, pelo amor de qualquer coisa, criança. Por que forças de ação e reação não se cancelam? Dá uma pausa no vídeo, pensa antes de você ouvir a resposta. Por que forças de ação e reação nunca se cancelam? A resposta está nesse slide. Porque essas forças atuam em corpos diferentes, pessoal. Você só anula forças que são iguais e opostas se elas estiverem no mesmo corpo, né? Tá no cabo de guerra, uma equipe puxa com 100, outra equipe puxa com 100, tá empatado, porque tá puxando a mesma corda, entendeu? É o mesmo corpo. Agora, não tem como as forças de ação e reação se cancelarem, porque elas atuam em corpos diferentes, tá? Nunca vão se cancelar. Por favor, não se esqueça disso, tá bom? Pessoal, sobre a terceira lei de Newton, é isso. São conceitos que podem parecer simples e são mesmo, mas eles vão servir, vão ser muito úteis daqui para frente nas nossas análises aí de exercícios um pouquinho mais picantes, tá bom? Fiquem atentos a isso. Obrigado pela sua participação, pela sua atenção. Qualquer coisa, dá aquele comentário esperto. Estamos sempre por perto, tá bom? Beijo, abraço, aperto de mão, se cuida, é nóis, tchau.